Oi, turma. Espero novamente encontrá-los todos bem. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso PET 4, semana 2 do nosso PET 4. Vamos falar um pouquinho sobre o núcleo celular, mas é bem basiquinho porque depois nós vamos aprofundar um pouquinho nas próximas semanas, tá bom? Então, olha, núcleo celular. O núcleo celular de uma célula eucarionte, lembra que a célula eucarionte é a célula que tem núcleo organizado. A procarionte não tem núcleo organizado. Essa célula eucarionte, ela tem o núcleo formado por quatro partes básicas. Então, ela vai ser formada, o núcleo é formado pela carioteca. Posso falar carioteca, membrana nuclear, envoltório nuclear, envelope nuclear, é tudo a mesma coisa. É a membrana que vai segurar o material genético para que ele não se misture com o citoplasma. Essa carioteca, ela é formada por duas membranas. Não é uma membrana só, uma fitinha só, ela é uma membrana dupla. E essa carioteca, essa membrana nuclear, ela tem poros. Esses poros são chamados de anule. E esse poro que tem, são vários poros espalhados pela carioteca, vão permitir a troca do núcleo com o citoplasma. Além disso, nós temos aqui embaixo, ó, o nucleoplasma corresponde à parte de dentro do núcleo. Tem a mesma consistência do citoplasma, uma consistência muito semelhante, formado de água, de proteínas, substâncias dissolvidas, uma substância meio gelatinosa. A cromatina, que são esses fiozinhos que estão aqui dentro. A cromatina nada mais é do que o DNA com moléculas de proteínas associadas. É nessa cromatina, que corresponde ao material genético, que é onde estão as informações genéticas do indivíduo. E aqui nós temos o nucleolo, que seria essa bola vermelha aqui. O nucleolo é um corpúsculo esponjoso, ou seja, é um pequeno corpo formado de RNA. Na realidade, é um outro tipo de material genético, o RNA ribossômico, porque vai estar relacionado com a produção de proteínas. Bom, aí o que nós temos? Nós temos que lembrar, então, que existe a célula eucariota ou eucarionte, que é a mesma coisa, procariota ou procarionte. A eucariota ou eucarionte é aquela que tem núcleo organizado. Então, tem essas quatro partes que eu falei, ó. Tem o nucleolo, tem a cromatina, tem o nucleoplasma, nucleolo, cromatina, o nucleoplasma e a carioteca, que é a membrana nuclear. Então, essa célula eucarionte possui o núcleo organizado. Então, o material genético vai ficar seguro ali dentro, não vai se misturar com o citoplasma. Os seres que são formados por célula eucarionte são os animais, os protozoários, as plantas, os fungos. A célula procarionte já não tem essas quatro partes no núcleo, ela tem um núcleo desorganizado. O material genético vai ficar o quê? Solto no citoplasma, misturado com o citoplasma. Quem vai apresentar essa célula procarionte? Bactérias e cianobactérias. Cianobactérias, mesma coisa que algas azuis. Aqui só mais uma representação. Então, ó, núcleo organizado, forma a bolinha certinha no eucarionte, e no procarionte nós temos o material genético solto aqui no citoplasma. Depois, esses materiais genéticos, eles são formados por unidades menores. Existem, então, os dois materiais genéticos, o DNA e o RNA. Tanto o DNA quanto o RNA são moléculas maiores, formadas por pedaços menores. Os pedaços menores que vão formar o DNA e o RNA, nós chamamos de nucleotídeo. Então, o RNA é uma sequência de nucleotídeos e o DNA uma sequência de nucleotídeos também. Esse nucleotídeo, ele é formado pelo fosfato, que é a bolinha azul, um açúcar, que vai ser essa parte em amarelo. No caso do RNA, esse açúcar é chamado de ribose. No DNA, o açúcar é um outro tipo chamado de desoxirribose. E depois, o nucleotídeo tem a base nitrogenada. Se for um RNA, pode ser uma dessas quatro bases: adenina, uracila, citosina e guanina. Se for um DNA,
3 bases são iguais do RNA, uma só que vai ser diferente. Adenina, timina, citosina e guanina. Pode ver que só tem uma base que pode ser diferente nos dois. No RNA existe a uracila, no DNA existe a timina. Aqui seria a representação, uma foto do RNA, ele é um filamento simples, uma fita só, que a gente faria assim. E depois aqui nós temos a representação de uma molécula de DNA, que seria o quê? Um filamento duplo. O DNA são 2 fitas e essas 2 fitas vão ficar ligadas pelas bases nitrogenadas. Por enquanto nós não vamos detalhar, se eu não me engano, na próxima semana é que nós vamos detalhar um pouquinho essas diferenças, essas estruturas, tá? Aqui também só está representando, ó, um filamento, que é o RNA, e o filamento duplo aqui de DNA. Então, quando a célula tem uma célula e ela vai fazer o processo de divisão celular, ela faz 2 tipos de processo. Ela pode fazer a mitose ou ela pode fazer a meiose. Aqui, por enquanto, também é o básico, não vamos detalhar o processo. Quando ela faz, então, a mitose e meiose são processos de divisão, de reprodução celular. Ela pode fazer a mitose ou pode fazer a meiose. A primeira aqui, que é a mitose. A mitose, ela acontece para proporcionar a regeneração, o crescimento do organismo, a cicatrização de um ferimento. Então, a produção também de gametas nas plantas, não nos animais, nas plantas. Tem uma célula, se você contar no núcleo dessa célula, tem 4 cromossomos, 4 filamentos de DNA. Então, ela vai fazer o quê? No final da divisão, ela origina 2 células idênticas a ela. Pode ver que se tem 4 cromossomos no núcleo aqui tem 4 e aqui tem 4 também. Então, a mitose forma sempre 2 células filhas idênticas à célula mãe. A meiose, no caso da meiose, a meiose vai acontecer para as plantas formarem esporos, que são células de reprodução também, e para formar gametas nos animais. Então, por exemplo, a espécie humana, quando o homem vai formar o espermatozoide, a mulher vai formar o óvulo, vai acontecer o processo de meiose. Tem uma célula aqui, ó, também com 4 cromossomos, mas no final do processo de meiose vão ser formadas 4 células, diferente da mitose que só forma 2. Na meiose formam 4 células filhas e elas têm metade do número de cromossomos da célula mãe. Aqui em cima, ó, tem 4 cromossomos, 4 moléculas de DNA. Aqui, ó, cada uma... Só um minutinho aqui, ó. Opa! Aqui, gente... Espera um minutinho que eu acho que eu fechei aqui. Um minutinho. Espera aí só um minutinho aqui que eu tô só retornando aqui. Aqui, aí. Então, olha, enquanto que na mitose, uma célula mãe, que é essa do começo, forma 2 células filhas idênticas a ela, na meiose, uma célula mãe vai formar 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe. Pode ver que cada uma aqui, ó, tem só 2 cromossomos no núcleo. Então, essa é uma diferença dos processos, mas nós vamos detalhar isso um pouco mais para frente, tá? Essa semana é só isso. Aí a questão número 1 está falando assim, ó. Dos constituintes celulares a seguir relacionados, qual está presente somente nos eucariontes e representa um dos critérios utilizados para distinguir do procarionte? Lembra, eucarionte tem a carioteca, que é a membrana nuclear. O procarionte não tem. Então, lembra que a carioteca, membrana nuclear, envoltório nuclear, envelope nuclear, é tudo a mesma coisa. Aí vocês vão assinalar. A questão número 2. A diferença entre células eucariontes e procariontes está no núcleo. Os indivíduos procariontes possuem a molécula de DNA espalhada no citoplasma, enquanto nos indivíduos eucariontes ela se encontra no núcleo da célula. Quanto a esse núcleo, é correto afirmar que
O núcleo saudável de uma célula possui sempre forma arredondada? Não. O formato e a posição do núcleo vão ser variáveis. O formato pode ser ovalado, pode ficar na periferia da célula, que é o cantinho da célula. Então, não é sempre central e nem sempre arredondado. Então, formatos e núcleos são variáveis. No núcleo se encontra a cromatina, que é a associação das moléculas, das moléculas de DNA e proteínas imersa no citoplasma envolvido pela membrana nuclear. Isso no eucarionte, o procarionte não. Aqui está falando do DNA, do núcleo organizado e desorganizado. O núcleo é a região da célula que controla toda a produção de proteína, já que contém a molécula de DNA. Por quê? A partir do DNA, nós vamos formar o RNA, que vai ser responsável pela produção de proteínas. Então, olha, lembra que eu falei que o nucleolo é formado de RNA, que vai formar o ribossomo, que depois vai formar a proteína? Então, o núcleo é a região que vai controlar essa produção de proteínas, porque a partir do DNA se forma o RNA. Aí vocês vão assinalar. A número 3. A maioria das células eucarióticas apresenta núcleo. Entretanto, algumas podem apresentar 2 ou até múltiplos núcleos. Por exemplo, existem células musculares que são multinucleadas, vários núcleos. Existem ainda aquelas que, depois de especializadas, tornam-se anucleadas. O que nós temos? Os nossos glóbulos vermelhos, que podem ser chamados também de hemácias, os mamíferos vão formar ela com um núcleo. Na hora que ela fica adulta, que ela adquire a função dela, que é transportar os gases da respiração, gás oxigênio e gás carbônico, o núcleo desaparece, ele degenera, ele é desfeito. Então, a nossa hemácia, a hemácia dos mamíferos, é uma hemácia anucleada. Por que isso acontece? É formado com o núcleo e perde depois, para sobrar um espaço interno ali maior, para poder transportar mais oxigênio e gás carbônico. Tanto é que ela tem uma vida curta. Uma hemácia de mamífero, ela vive de 90 a 120 dias. É a média de vida dela. Por isso que a nossa medula está constantemente produzindo novas hemácias. Aí vocês vão assinalar. A número 4. Sabemos que o núcleo das células eucariontes é delimitado por uma membrana chamada carioteca. A respeito dessa estrutura, marque a incorreta. Olha a letra A. A carioteca é formada por uma única membrana que possui diversos poros? A carioteca é formada por uma membrana dupla. Então, essa já é a incorreta, tá certo? Bom, a número 5. Podemos dizer que o núcleo de uma célula eucariótica possui 4 componentes básicos. São eles, lembra? Carioteca, cromatina, nucleolo e o nucleoplasma. Nucleossomo não é nucleoplasma, tá? Cuidado com isso. Aí vocês vão assinalar a alternativa. Essa semana é só isso, bem basiquinho. Então, lembrando que as 3 partes do núcleo, carioteca é a membrana, é uma membrana dupla que vai formar o núcleo, que tem os poros que permitem a troca do citoplasma com o núcleo. A cromatina, que é o material genético, o DNA. O nucleolo, que é um corpúsculo esponjoso formado de RNA. Ele vai ser responsável pela formação do ribossomo, que é responsável pela formação da proteína. E para formar o RNA, nós formamos a partir da molécula de DNA. E o nucleoplasma, que é a parte de dentro do núcleo, que tem uma consistência semelhante ao citoplasma. Ele é formado de água, proteínas, substâncias dissolvidas nele. E que a célula faz 2 processos de reprodução ou divisão celular. Mitose, onde uma célula forma 2 idênticas à mãe, ou meiose, onde uma célula forma 4, com metade do número de cromossomos da célula mãe. Bom, esse é basiquinho, espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho. Até a nossa próxima semana, até a próxima explicação. Fiquem com Deus. Tchau!